Bom, pessoal, a aula de hoje nós vamos começar na língua portuguesa e nós vamos falar sobre uma unidade ou mais. Ué, aí vocês vão me perguntar, não é língua portuguesa? Como é que a gente vai falar de unidade? É isso mesmo. Tem palavras na língua portuguesa que, quando a gente acrescenta um S no final, a gente sabe que tem mais de uma unidade. Quando a palavra não tem o S no final, a gente sabe que trata-se de uma unidade. Então, a gente vai ver direitinho como é que é isso. Porque no segundo ano, primeiro a gente vai se apropriando dos conceitos, né, do que são exatamente as denominações, para depois a gente vir com um nome, com a nomenclatura, ok? Então, primeiro vocês precisam entender o que a gente está falando, para depois a gente dar os nomes para cada coisinha, tá bem? Vocês vão entender isso direitinho mais à frente. Então, o nome hoje do nosso conceito é uma unidade ou mais. E vocês podem acompanhar do livro 2. A gente vai começar na página 68, vamos até a 74, entre explicações e exercícios. Fiquem tranquilos que a gente vai explicar e é muito fácil isso, tá? Olhos e ouvidos bem abertos. Uma ou mais unidades, né? Leia o poema e observe as palavras destacadas. Eu destaquei para vocês com cores diferentes. Em amarelo, quando a gente fala sobre uma unidade. E nesse azulzinho, né? Piscina, um azul bonitinho, diferente. Quando a gente fala de mais de uma unidade. Qual é a diferença? A gente vai prestar atenção agora nesse poema para vocês perceberem a diferença. Vende-se uma casa encantada no topo da mais alta montanha. Tem 2 amplos salões, onde você poderá oferecer banquetes para os duendes e anões que moram na floresta ao lado. Tem jardineiras nas janelas, onde convém plantar margaridas. Tem quartos de todas as cores, que aumentam ou diminuem de acordo com seu tamanho. E na garagem há vagas para todos os seus sonhos. A autora desse poema foi Rosana Murray e vocês encontram nos classificados poéticos. Quem quiser conhecer outros poemas, outras criações dessa autora, ela tem textos bem bacanas. Então, vocês percebam que eu destaquei algumas palavras que falam de uma unidade em amarelo, e eu destaquei outras palavras, não todas, mas algumas de cada, e outras palavras que, com o final S, a gente percebe que são mais de uma unidade, né? Mais unidades. Então, para começar, o que é que diferencia uma unidade ou mais de uma unidade? O S no final. A gente vai ver que tem outras variações daqui para frente. Mas para começar é isso. As palavras em destaque no poema foi acrescentada a letra S para indicar 2 ou mais unidades. Então, se vocês perceberem que tem um Szinho no final, pode ser que indique mais de uma unidade. Mas tem palavras que a gente fala com S no final e é uma unidade só. Como é isso? Coisas, pegadinhas da língua portuguesa. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente também. Mas quando o papai e a mamãe forem explicar, se eles falarem assim, tem S no final, é plural. É isso aí. Mais de uma unidade é o que a gente chama de plural. Com uma unidade só, a gente chama de singular. Mas a gente sabe que, às vezes, isso é muito nome para gravar, uns nomes esquisitos que a gente não consegue.
Então, vocês precisam entender o conceito. O conceito é, quando tem uma unidade, uma palavra que designa uma coisa só, aí é sem o S no final, salvo algumas exceções. E quando tem um S no final, quer dizer que tem mais de uma unidade. Nós vamos ver isso daqui para frente bem direitinho. Bom, essa foi a página 68. Na página 69, tem aí no livro de vocês, eu coloquei a própria página para vocês perceberem. Ó. Atenção! Além da letra S, podem ser acrescentadas outras terminações para indicar duas ou mais unidades. Observe os exemplos. Anel. Se a gente colocar só o S, não fica correta a palavra. Ficaria anéis. E não é assim que a gente escreve. E a gente escreve anéis. Então, uma unidade, anel, duas unidades, anéis, ok? Então, tem que prestar atenção na escrita como muda quando tem o plural, quando tem mais de uma unidade, tá bem? Que tem algumas palavrinhas que mudam. Pão. Se a gente botasse o S somente, ia ficar pães. A gente não fala pães, me dá 2 pães. Não. A gente fala, me dá 2 pães. Muda, né, a palavrinha quando tem mais de uma unidade. A mesma coisa, anão. Quando a gente vê, ó, olha ali, 2 anões. Assim é o correto. Se a gente falasse 2 anãos, ó, língua portuguesa está indo embora. Se falar assim, está errado. Então, tem que prestar atenção nos olhos, na forma como escreve e nos ouvidos também. Tem que ficar com os ouvidos bem abertos, porque aí isso vai entrando também e vocês vão guardando aqui no nosso HD cerebral. Tá bom? Então, anel, anéis. Pão, pães. Anão, anões, tá? Bom, na página 70, diz assim: neste capítulo falaremos de viagens e sonhos. Pensando sobre isso, converse com a sua família. No livro de vocês estava para conversar com os colegas, como se nós fôssemos fazer em aula, em sala. Só que como a gente está nesse momento, né, de reclusão em casa, a gente adaptou para vocês conversarem sobre isso com a família. E as perguntas estão aí embaixo. Para você, o que é viajar? E aí pode perguntar para quem está perto, para o papai, para a mamãe, para os irmãos, para quem estiver com vocês aí. Você já viajou alguma vez? Para onde? Como foi a viagem? Qual seria a viagem dos seus sonhos? Então é um momento de conversa aí de você e quem estiver do seu ladinho, aí quem estiver por perto aí na sua casa. Não é para pular, hein? É para fazer esse momento de conversa, que é importante, para ampliar nosso vocabulário, né? Para vocês ficarem cada vez com uma linguagem mais trabalhada, mais desenvolvida, ok? No último slide, são os deveres de casa. Então, proposta de casa, livro 2, páginas 71 a 74. Vocês vão agora exercitar isso que a gente falou, tá? Então, assim, uma unidade, a palavra sem o S no final, quando tem mais de uma unidade, aí você tem que acrescentar o S. Algumas palavras têm exceções. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar para quem estiver próximo. Se a dúvida permanecer, pode pesquisar, pode mandar mensagem para a gente na agenda, que a gente está aqui também para isso, para esclarecer. E, até a próxima. E a gente vai colocar tudo lá no gabarito. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.